Mais um VS Ranking chegando no YouTube do Esporte Interativo. No programa de hoje a gente vai ranquear aqui as 10 melhores contratações do futebol brasileiro no ano de 2019. Quem acertou naquele reforço, quem fez feliz o torcedor do seu time. É esse o assunto do programa de hoje. Então você já faz a sua parte, vem aqui embaixo, deixa o like e simbora para conferir o 10º lugar. A gente começa o programa de hoje com o Rodrigo Caio, um jogador que chegou e acertou a defesa do Flamengo. O Flamengo pagou por ele 5 milhões de euros de forma parcelada. O São Paulo estava com um problema nas mãos, porque o Rodrigo Caio já estava completamente desgastado no Morumbi. O Flamengo foi lá, acertou o valor, um valor importante para as finanças do São Paulo e conseguiu um jogador que resolveu seus problemas na zaga. Seja na hora de defender, seja na hora do ataque com gols importantes de cabeça, seja na hora da saída de bola, do distribuição de bola, Rodrigo Caio foi um acerto incrível da diretoria do Flamengo em 2019. Na nona posição, mais um jogador do Flamengo, Felipe Luiz, que deu um upgrade na lateral esquerda do clube rubro-negro. Não quero dar spoiler, não quero estragar a surpresa do programa, mas é bom a galera aí se acostumando a ver muito jogador rubro-negro nesse programa. Tem que ser assim, não dá pra fugir. Depois de uma carreira muito sólida de sucesso na Europa, Felipe Luiz voltou ao Brasil e no Flamengo pôde mostrar no segundo turno do Brasileiro e no mata-mata da Libertadores que é realmente um jogador diferenciado, um lateral que não tem mais o vigor físico que tinha, mas compensa isso com muita capacidade de construir o jogo por dentro, de ir ao ataque sempre na boa. Passou alguns problemas defensivos, é verdade, caiu um pouco de produção na reta final da temporada, até por conta dos problemas do joelho, mas no geral não há dúvida que foi uma contratação excepcional do Flamengo, a custo zero, só pagando luvas e o salário, mas Felipe Luiz foi aprovado com louvor no Flamengo e faz parte do VS Ranking de hoje. Desde a aposentadoria do Rogério Ceni, o São Paulo sofreu demais com quem defendia sua meta e em 2019 o Thiago Volpi resolveu essa questão. O começo foi um pouco enrolado, o time também muito bagunçado, o Thiago Volpi teve algumas instabilidades ali, mas do meio do primeiro semestre até o fim do ano, a gente pode cravar que o Thiago Volpi resolveu o problema de gol no São Paulo, muita segurança, algumas defesas espetaculares. A questão é, quem jogava à frente dele olhava para trás e se sentia seguro. Então, por isso, o Thiago Volpi, que chegou por empréstimo, também merece estar no VS Ranking de hoje. Thiago Volpi deu tão certo que virou uma espécie de problema para o São Paulo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o São Paulo ainda tinha que arrumar 20 milhões de reais para fechar o contrato com o Thiago Volpi ao Querétaro do México. Pelo que ele fez em 2019, vale a pena o esforço do São Paulo para mantê-lo. Na sétima posição eu escolhi o volante meia Gerson, também contratado pelo Flamengo. Tava na Fiorentina, mais ou menos, jogando numa função diferente. O Flamengo chegou lá, 11 milhões de euros e contratou o Gerson. O Gerson, que saiu do Brasil, saiu como um ponta driblador de muita qualidade, um cara muito mais próximo do gol e que mostrava ali uma espécie de falta de compromisso, uma espécie de relaxamento durante os jogos. O que voltou ao Brasil, voltou um jogador cerebral, um jogador capaz de ajudar demais na marcação, de ser um protetor da frente da área e com a bola, um cara que fazia o time jogar, que armava o time de trás, chegava na frente para dar assistências, eventualmente fazer gols. Um jogador que caiu nas graças da torcida rubro-negra, porque ele também é rubro-negro. Sem dúvida nenhuma, o valor foi muito alto, 11 milhões de euros, mas por um jogador jovem e que produziu nesse tanto que ele produziu, justifica participar do VS Ranking de hoje. E aqui eu sou obrigado a fazer um meia-culpa, porque quando o Gerson chegou, eu achei que o Flamengo estava fazendo um mau negócio. Pelo valor, por essa espécie de indolência que ele tinha na época de Fluminense aqui no Brasil, eu achei que o Flamengo estava fazendo um negócio ruim. E pra você ver que ruim foi essa minha opinião, né? Acontece. Na sexta posição, eu escolhi o Wellington Paulista, atacante do Fortaleza, que chegou ao clube neste ano. É interessante falar, né? Logicamente, que se você pegar o que jogou isoladamente, por exemplo, o Gerson e o Wellington Paulista no ano, o Gerson ficou em sétimo, o Wellington Paulista em sexto, só para comparar esses dois, lógico que o Gerson jogou mais que o Wellington Paulista, mas aí nesse VS Rank você tem que considerar uma série de coisas, a importância do cara pro time, a expectativa quanto da contratação, quanto o clube investiu na contratação. O Fortaleza, por exemplo, contratou o Wellington Paulista sem custos e o jogador virou um jogador importantíssimo, um jogador decisivo pro Fortaleza conseguir
conseguir as suas metas no ano de 2019. No Campeonato Cearense não conseguiu fazer os gols, mas foi muito importante naquela decisão contra o Ceará, gerando as jogadas do título cearense. Na Copa do Nordeste, fez gol, foi decisivo. Fez gol no jogo da ida, fez gol no jogo da volta. E no Campeonato Brasileiro, foi o líder que o Fortaleza precisava. 13 gols, 3 assistências, o cobrador de pênalti, um jogador excelente para o Fortaleza no Brasileirão, o Fortaleza que terminou na 9ª colocação. A verdade é que o Wellington Paulista, ele faz parte ou fez parte durante a sua carreira daqueles jogadores que você olha, quando tá no time dos outros, você olha e fala, pô, esse cara é bom. Quando ele vai pro seu time, você muda um pouco de avaliação. O Wellington Paulista, normalmente, na carreira dele, teve esse rótulo. Mas no Fortaleza, o Wellington Paulista foi importantíssimo, um jogador vital pro ano de sucesso do time do Rogério Ceni. Por isso, também marca presença no VS Ranking de hoje. Na 5ª posição, mais um jogador do Flamengo, e eu tô falando do lateral direito Rafinha, outro brasileiro com uma carreira incrível de sucesso na Europa, que escolheu voltar já na reta final da carreira, escolheu voltar para o Brasil e escolheu e confiou no projeto do Flamengo e fez a diferença. Atrás um jogador excelente na marcação, no combate, exagerou às vezes um pouco, algumas entradas, alguns carrinhos, poderia até ter sido expulso, mas deu solidez ali à lateral direita, que era uma posição muito complicada para o Flamengo, com o Rodinei, com o Pará. O Rafinha chegou e resolveu. E na frente, um lateral importantíssimo na fase ofensiva, um lateral com uma capacidade incrível de ir à frente, de ir ao fundo, aparecer em momentos importantes, como na jogada que gerou o pênalti contra o Emelec nas 8ª de final. Tudo bem que esse pênalti foi um pênalti meio mandrake, eu acho que ele deu uma cavada, mas enfim, ele estava lá fazendo a jogada. Como foi importante na semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Hilal, um jogador que chegou, vestiu a camisa e parecia fazer parte do Flamengo há alguns anos. Além disso, um líder importante que falou pelo grupo, que reuniu pelo grupo. Por isso tudo, mais um acerto incrível da direção do Flamengo em 2019, Rafinha, 5º lugar no programa de hoje. Na 4ª posição do programa de hoje, um jogador pelo qual o Flamengo bateu o recorde de transferência do futebol brasileiro. O Flamengo foi até Belo Horizonte e pagou 13 milhões de euros para contratar a Arrascaeta para o time rubro-negro. É interessante que se você pegar as notícias, as opiniões lá de janeiro, quando o Flamengo pagou esse valor, e comparar com agora, com o fim do ano de 2019, você vai morrer de rir. Porque muita gente dizendo que o Arrascaeta era um jogador muito irregular, que o Flamengo estava pagando muito caro por ele. O Itair Machado, dirigente do Cruzeiro, chegou a dizer que ele estava dando um golpe, entre aspas, no Flamengo, pegando esse dinheiro pelo Arrascaeta e contratando o Rodriguinho. O Thiago Neves disse que o Arrascaeta não daria certo no Flamengo, porque ele é muito tímido, que ele não conseguiria lidar num ambiente do Flamengo. E o que a gente viu foi um jogador com uma produção fantástica. Várias vezes você olhava em campo, achava que o Arrascaeta não estava bem no jogo e no final ele aparecia com um gol, com uma assistência, com 2 gols. No geral, ele terminar o ano com quase 20 gols e 20 assistências, e um jogador que ao seu estilo deu muito certo e tirou muitas vezes o Flamengo do sufoco. Por isso tudo, mesmo custando muito caro, Arrascaeta, 4º lugar. Chegamos ao pódio do VS Ranking de hoje, as 10 melhores contratações de 2019, 3º lugar para o baixinho Soteldo. A verdade é essa, quando o Santos anunciou um jogador de 1,60 m, de menos de 1,60 m, venezuelano, para jogar com a 10 do Santos, muita gente olhou e falou, o que o Santos está fazendo? E o Santos, avalizado pelo Sampaoli, que conhecia muito do Soteldo pela passagem na Universidade do Chile, o Santos contratou um ótimo ponta e que fez um grande ano de 2019. No total, 12 gols, 7 assistências, além de grandes atuações, especialmente no pós-Copa América, quando se tornou a principal arma ofensiva, o cara que quebrava a defesa, o cara que ganhava no drible, o cara que gerava jogada nesse time do Santos, a ponto de fazer os 3,5 milhões de dólares que o Santos pagou por ele uma pichincha. E agora já há propostas de quase 20 milhões de euros, na casa de 20 milhões de euros, pelo baixinho venezuelano, que foi aprovado e é pódio, 3º lugar no VS Ranking de hoje. Na 2ª posição do programa de hoje, eu escolhi Gabigol, um jogador que chegou para fazer o Flamengo esquecer qualquer problema no comando do ataque. Flamengo que teve decepções demais com o Guerreiro, seja dentro de campo, seja fora de campo. O
Guerreiro tinha saído do Flamengo, o Flamengo precisava de um jogador para ser o seu homem-gol, para ser sua força ofensiva, e mais do que aprovado está Gabigol, contratado por empréstimo da Inter de Milão, com o Flamengo pagando o altíssimo salário dele para os padrões brasileiros. O Gabigol virou ídolo da torcida rubro-negra, seja pelos 25 gols no título brasileiro, seja pelos 9 gols na Libertadores da América, inclusive os 2 da final, por um pacote incrível desse jogador que entrou para a galeria dos maiores da história do Flamengo. No geral, mais de 40 gols, mais de 10 assistências, uma participação ofensiva poucas vezes vistas no futebol brasileiro. 2018, artilheiro do Brasileiro da Copa do Brasil, 2019, artilheiro do Brasileiro e da Libertadores, o Gabigol entrou para a história do Flamengo. E o grande vencedor do VS Ranking de hoje, Bruno Henrique. O Flamengo no início do ano pegou 22 milhões de reais e pagou ao Santos para contratar Bruno Henrique. Tinha feito um 2017 excepcional, 2018 com o problema dele do olho, correu o risco de ficar cego, inclusive. Não foi tão legal em 2018, mas o Flamengo sabia o que estava contratando, pagou 22 milhões de reais que ficaram baratíssimos pelo que foi o Bruno Henrique nesse ano de 2019. Eleito melhor jogador da Taça Libertadores, eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela eleição da CBF, mais de 30 gols, mais de 10 assistências e sempre muito decisivo, seja nos clássicos, como a gente viu no Campeonato Carioca, seja nos jogos importantes demais do Campeonato Brasileiro, alguns inclusive em que o Flamengo estava muito desfalcado, sem o Gabigol, ora suspenso, ora com seleção brasileira. Decisivo contra o Inter no Maracanã, na Libertadores, deu passe para o gol do Gabigol, no jogo de volta no Beira-Rio. Contra o Grêmio também uma grande partida no Maracanã. Cria a jogada do gol de empate na final da Libertadores em Lima. Por isso tudo, pela importância, o Bruno Henrique ganha o VS Ranking de hoje, a melhor contratação do futebol brasileiro em 2019. Eu não sei se eu vou ser muito ousado, mas eu diria que o Bruno Henrique é a maior e melhor contratação do Flamengo na história do clube. Rapaz, o assunto é polêmico, o tema dá muita discussão. Esses são os 10 que eu escolhi, você não precisa concordar comigo, você pode me cornetar, faz isso aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se já está inscrito, você só ativa o sininho das notificações aqui em cima. Se ainda não está inscrito, se inscreve aqui embaixo. E tem uma série de jogadores que eu considerei bastante para minha lista e acabei deixando fora. Quer ver aí? Olha a lista aí que eu pensei e acabei deixando fora. Pablo Mari do Flamengo, Arthur do Bahia, Thiago Galhardo do Ceará, Orejuela do Cruzeiro, Marinho do Santos, Jorge também do Santos, Gil do Corinthians, Vitor Bueno do São Paulo, Caio Henrique do Flu, Alan do Flu, Lindoso do Internacional, Alex Santana do Bahia, Marco Ruben do Atlético Paranaense, Tadeu do Goiás, Rossi do Vasco. Todos esses foram bem no Campeonato Brasileiro, foram boas contratações, mas acabaram ficando de fora no VS Rank. O programa de hoje vai terminando. No ano que vem a gente volta toda terça, 11 da manhã, um programa novo. Valeu, tchau!